E aí, galera? O tênis é importante dentro dos Jogos Olímpicos ou não é importante? Esse é o debate dessa edição especial do podcast Quadra Principal, edição especial com convidada especial. Temos aqui a Rayane Parreira, do Tênis Blog Brasil. Rayane, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre legal ter você aqui no nosso podcast. E tá aqui também o meu amigo Daniel Barbosa e eu sou Lucas Bueno. Galera, já vamos começar já direto esse debate, porque a gente tem bastante coisa para falar aqui. Tênis nos Jogos Olímpicos, toda vez que chega perto de anunciar a lista dos classificados, é sempre uma polêmica, assim, quem não vai, quem vai. Algo bem interessante, nós preparamos algumas telas, fizemos alguns levantamentos de dados, e a gente vai fazer um debate em cima desses dados. Antes da gente iniciar, quero dar uma explicação aqui. Dentro das edições de Jogos Olímpicos do século passado, eu fiz um levantamento comparando o ranking masculino da semana anterior de início aos Jogos Olímpicos e no feminino eu tentei fazer isso, só que a nossa querida WTA não tem no seu site os rankings passados. Então, até 2004, eu não consegui dados concretos sobre a semana anterior aos Jogos Olímpicos. Então, eu peguei o ranking final do ano daquela Olimpíada, porque fica mais próximo da realidade, assim, fazer a comparação. Beleza? Outra coisa importante para a gente pontuar aqui também. O tênis ficou 60 anos fora dos Jogos Olímpicos. Ele sai lá em Paris, 1924, e retorna como um esporte de demonstração em Los Angeles, 1984. E aí, em Seul, 88, ele retorna para valer nos Jogos Olímpicos, já valendo aí as medalhas para o quadro geral. Beleza, galera? Vamos lá, então? Entre aqui os dados levantados, a gente pode ver que o tênis masculino não é tão presente assim, não foi tão presente assim nas edições do século passado dos Jogos Olímpicos. As mulheres estavam muito mais presentes. Entre todos os campeões de simples, só o Marc Rosset, suíço, foi um tenista campeão olímpico que não estava no top 10. Todos os outros foram campeões e estavam no top 10 quando foram campeões. Mais um dado que talvez assuste um pouco, principalmente a galera mais jovem, é que em Seul, 1988, tivemos apenas 2 top 10 que disputaram os Jogos Olímpicos e 5 top 20. Quer dizer, se a gente for comparar com edições mais atuais, nos últimos 20 anos aí, é gritante a diferença. Então eu queria saber de vocês, Daniel e Rayane, o que, na opinião de vocês, levou aos homens não participarem com tanta frequência dos Jogos Olímpicos em comparação com as mulheres? E a gente tem aí um fato bem interessante. No Saibro, foi a edição que teve mais homens, foram 8 top 10. Os homens mais bem ranqueados, eu quero dizer, né? 8 top 10. Então é algo que, se bater o olho assim, a gente se surpreende, mas na edição seguinte, por exemplo, já cai para 3 top 10, e era uma edição disputada em piso duro. Então, essas duas questões eu quero que a gente debata aqui. Por que menos homens de elite, mais mulheres? E por que essa diferença, talvez, aí de Seul para Barcelona? Algo tão gritante assim. Bom, então vamos lá. Aliás, salve aos nossos amigos aí, Lucas, Rayane, os ouvintes e espectadores do podcast Quadra Principal. Bom, a começar que, como você falou, o tênis ele ficou mais de 60 anos fora dos Jogos Olímpicos. Então, até 88, digamos assim, o tênis praticamente não tinha história nas Olimpíadas. Então, todas as gerações tenísticas, né, ao longo das décadas, não cresceram, né, disputando a Olimpíada, não cresceram criando essa cultura olímpica. Então, por exemplo, a gente tem a maior tenista de todas, né, aqui do Brasil, a Marista Bueno, que não jogou uma Olimpíada, né, e se jogasse na época, talvez teríamos medalhas olímpicas. A primeira medalha olímpica da história do tênis brasileiro veio com o Luiz Stefani e Laura Pigossi em Tóquio, poderia ter vindo lá atrás, décadas atrás, com Marista Bueno, se
o tênis estivesse presente nos Jogos Olímpicos, né? Mas talvez, assim, não sei, a presença masculina menor, talvez seja pela questão do desgaste, por questão de torneio em 5 sets, né, o calendário, aí é uma série de questões que não sei exatamente explicar o porquê, né? Talvez pelo tênis, salvo engano, o tênis nessa época, nos homens, era melhor de 5 sets, depois que ele vai caindo para 3 sets. Então, acho que talvez esse seja um ponto que meio que inibiu a presença masculina nos jogos, pelo menos nesses primeiros jogos, né? Pós-retorno em 1988. Então, acho que esses 2 pontos, né? Não se tinha uma cultura dos tenistas jogarem a Olimpíada, né? Essa cultura ela foi crescendo a partir daí, né? A gente vai avançar mais para frente, a gente vai ver que a presença de grandes tenistas aumenta consideravelmente. Eu acho que a questão de jogar em 5 sets, você já tem 4 Grand Slams em que os homens jogam em melhor de 5 sets, e a Olimpíada seria, digamos assim, entre aspas, um quinto Grand Slam, né? Então, acho que esses pontos, né? Nessa época eu era muito pequeno, ainda não acompanhava muito, então a gente, né, lê a história, né? Então, eu acredito que sejam esses 2 pontos. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. O último vídeo foi sobre BBB, acho que esse é um assunto um pouco mais sério, né? Então, vamos lá. Eu acho que as 2 coisas que o Daniel falou juntas, né? A questão da cultura, porque assim, vamos supor, 5 sets. Mas se existisse essa cultura, e os tenistas iam fazer questão de estar, entendeu? Então, acho que meio que uma coisa leva a outra. E super interessante o que você disse sobre a Maria Esther Bueno, né? Porque, querendo ou não, só em 2021 a gente consegue aí nossa primeira medalha. Super emocionante, né? O que as meninas fizeram. Mas, realmente, pela magnitude, pelo que foi Maria Esther Bueno, seria muito interessante ela ter participado de alguma das Olimpíadas. É até uma pena, né? Pois é, e tem um detalhe curioso em relação ao Brasil nos Jogos Olímpicos no tênis, porque tanto em 96 como em 2000 nós tivemos chances de sair com medalhas. Em 96, por exemplo, Fernando Meligeni fica com o 4º lugar. E já numa edição, assim, em 88 e 92, explicando, se você chegava na semifinal, você já tinha medalha garantida. Os perdedores das semifinais ficavam com a medalha de bronze. Só que isso mudou para 96, e aí quando o Meligeni consegue avançar muito nos jogos, já era a época que, se você chegasse na semifinal, você ainda não tinha uma medalha garantida. E aí ele acaba perdendo a semifinal e perdendo a disputa da medalha de bronze e acaba ficando sem medalha. Fica com o 4º lugar. Já em Sydney 2000, o Guga, se eu não me engano, ele era ou 2 ou 3 do mundo, né, na época. Ele chega nos Jogos Olímpicos, chega até as quartas de final e aí cai para o Kafelnikov nas quartas de final e não consegue essa medalha. Ele disputa em Atenas também depois, acaba caindo na primeira rodada, mas a gente teve algumas chances no masculino, já com o tênis oficial, né, como um esporte olímpico oficial, e a gente não conseguiu. Aumentando aí o calvário até a gente finalmente conseguir essa medalha. Mas vamos... Inclusive, Lucas, só complementando, em 92, que você falou que 88 e 92, os semifinalistas já pegavam medalha, o Jaime Sims bateu na trave também. O Jaime Sims, em Barcelona 92, chegou até as quartas de final e acabou sendo derrotado, né, em 5 sets para o Andrei Shevtsov, da Rússia. Então, por 1 set, o nosso querido Jaime Sims não ganharia uma medalha olímpica, né? A gente lembra muito do Meligeni, lembra muito do Guga, mas o Jaime Sims foi o primeiro a bater na trave, digamos assim, em Barcelona 92. É isso aí. E agora a gente vai passar para edições de Jogos Olímpicos no século atual, com pontos para o ranking, porque aqui no século passado não tinha pontos. E aí a ITF com o ATP, WTA fizeram um amarrado lá para que valesse pontos para o ranking. A ATP no começo dava em torno de 400 pontos para o campeão. Em Londres aumentou bastante o número de pontos, subiu para 750. A WTA dava um pouquinho menos, sempre um pouquinho menos que a ATP, mas mais ou menos nessa faixa também. Em Londres foram 685 pontos para campeã. Então isso
tornou-se um atrativo. Então, além da galera já estar um pouco mais acostumada a ir para os Jogos Olímpicos, porque já tinham ali se passado 4 edições, viram o sucesso que o tênis foi dentro do evento multiesportivo, o maior evento de esportes do mundo, o atrativo dos pontos ajudava bastante o atleta a escolher ali o seu calendário. Então, em Atenas 2004, a gente tem aí 6 top 10 do masculino e 5 do feminino, mas o número de top 15, de top 20, por exemplo, já é um número bem grande, 15 e 13 aí, respectivamente. Em Pequim foi ainda maior, e aí os homens colocaram presença mesmo, os tenistas de elite da ATP. 9 top 10 e 16 top 20, número que se manteve mais ou menos o mesmo para Londres, né? Com 9 top 10 de novo e 15 top 20, enquanto o feminino de Pequim eram 7 e aumentou para 9 em Londres. Mais uma vez, o único campeão fora do top 10 foi o Nicolas Massu, que tem uma história fantástica dentro de Jogos Olímpicos, ganhou medalha de ouro nas duplas e ganhou medalha de ouro em simples. Ninguém esperava muito assim, mas é importante lembrar que o Massu estava no top 20 de simples, ele não era top 10, mas ele era top 20, então era uma surpresa, mas talvez nem tanto assim. Ele vence o Guga na estreia em Atenas, inclusive. Mas uma coisa que a gente pode ver aqui claro e que pode ter ajudado, galera, quero até que vocês comentem sobre isso, é que em Londres 2012 o piso foi a grama. O torneio aconteceu em Wimbledon, 3 semanas depois da final do torneio de Wimbledon. Então isso ajudou muito os tenistas a estarem fresquinhos, chegarem fresquinhos para os Jogos Olímpicos. Tanto que o único top 10 fora de Londres 2012 foi o Nadal por lesão. Então queria que vocês comentassem aí essa mudança na cultura dos tenistas e também o piso, a diferença que ele faz, tanto favorecendo algum estilo de jogo, algum tenista, mas em relação a calendário também, ajuda muito mais a montar o calendário, né? Eu acho que o principal ponto é esse, porque como a Olimpíada foi logo depois de Wimbledon, e agora a gente tem uma situação completamente oposta, né, que a gente vai ter em Paris, porque agora o que a gente vai ter agora? A galera saiu do Saibro, né, teve a temporada de Saibro, agora entrou na temporada de grama, e aí muita gente não, assim, não quer jogar a Olimpíada, alegando que vai voltar para o Saibro. Você sai do Saibro, vai para a grama, que é a mudança mais brusca, digamos assim, né, de adaptação, e aí volta para o Saibro. E aí muitos tenistas alegando problemas físicos, alegando que se prejudicariam nesse sentido. Em Wimbledon, claro, teve a questão dos pontos, né, que isso, queira ou não, a gente tá provas que é um pouco, atrai muitos tenistas, né, a questão dos pontos, né, mas a questão de 2012 a gente viu realmente que não precisava ninguém mudar de piso, né? Você já tinha jogado o Wimbledon, descansava ali um pouquinho, 2 semaninhas, 3 semanas, né? Continuava treinando, mas descansando, sem jogos oficiais, e aí já ia para a Olimpíada. E aí você vê, né, a quantidade de tênis no top 10, tanto no feminino quanto no masculino, e no feminino a gente teve o pódio que, a meu ver, considero até hoje o pódio mais icônico da história do tênis dos Jogos Olímpicos, que é Serena Williams, Maria Sharapova e Victoria Azarenka, ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, acho que isso ajuda. Em Londres 2012, essa questão de se manter no piso de grama ajudou bastante a ter a presença dos tenistas, coisa que a gente já não vai ver em Paris. Exatamente por aí. Esse ano vai ser muita loucura, né? E eu acho que é por isso que tem uma galera, acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas tem uma galera já pulando fora, né? E acho que eles nem alegam isso de mudar o piso, né? Eles falam, vou usar o tempo das Olimpíadas para descansar. É essa história que a gente está vendo muito por aí nas últimas semanas. Acho que vai até aumentar o número de tenistas que vão desistir aí dos Jogos Olímpicos. Mas é porque, assim, vamos parar para pensar, né? A temporada de Saibro começa em abril. Roland Garros termina em junho, né? A última semana aí de Roland Garros é o primeiro, segundo final de semana de junho. Então, assim, é desgastante, é loucura, é Saibro, tem que ter muito condicionamento físico. Aí, em tese,
todo mundo já agora, como está a maioria dos circuitos, todo mundo já na grama, jogando torneios de grama, se preparando para o Wimbledon. Então, acho que é uma quebra muito grande, né? Então, tipo isso, aí muda e aí tem que voltar para isso de novo, para uma competição que dura 18 dias, né? Ao todo, os Jogos Olímpicos duram 18 dias. Aí eu deixo a pergunta para vocês, será que eu acho, na minha opinião, que não tinha lugar melhor para ser tênis da Olimpíada. Roland Garros, você pensa em tênis na França, qual o lugar mais icônico que tem em Paris? É Roland Garros, gente. Como o Londres acertadamente escolheu o Wimbledon. Então, aí eu deixo até a pergunta a vocês. O Adriano Manarino não vai jogar a Olimpíada, e ele, desde o final do ano passado, já tinha alegado que não jogaria a Olimpíada, porque ele não é bom no saibro, né? E ele achou um absurdo que o saibro fosse escolhido para ser a sede do tênis dos Jogos Olímpicos. Talvez ele quisesse que fosse em Paris-Bercy, né? Onde é o Masters 1000 de Paris. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Será que se o Paris escolhesse a quadradura, a gente teria uma presença maior de tenistas na Olimpíada? Considerando que, após a Olimpíada, já vai estar começando, né, simultaneamente a Olimpíada, já vai ter ATP e WTA de Washington, né, que já começa a temporada de quadradura na América do Norte, ou é aquela velha desculpa, porque 2012 foi a última Olimpíada que valeu pontos por ranking mundial. A partir de Rio 2016, passa a não ter pontos. E aí, sempre inventa uma desculpinha. Rio 2016, questão do Zika vírus. Tóquio 2020, Covid. E agora, não, é porque é no saibro, porque uma mudança muito brusca de piso, eu tenho que, né, cuidar do meu físico, cuidar do meu corpo, enfim. Queria saber de vocês, joga a bola para vocês. Deixa essa pergunta. Se fosse uma quadradura, será que teríamos uma presença maior dos tenistas? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que quem tá caindo fora dos Jogos Olímpicos, olhando para o cenário atual, é quem ia cair de qualquer jeito. Existem casos muito específicos se a gente fizer uma análise das desistências. Então, por exemplo, a Aryna Sabalenka não vai poder competir pela bandeira da Bielorrússia por toda a questão da guerra. Vai fazer o que nos Jogos Olímpicos? Ela já disputou em Tóquio. O que ela vai fazer sem poder disputar pelo seu próprio país, sem poder defender seu próprio país? Talvez não faça tanto sentido para ela. Entendo a desistência. Caso de Rublev, caso de Khachanov, 2 já medalhistas olímpicos, também não vão poder defender a bandeira da Rússia. Vão para quê? Tipo, é muito normal, eu consigo entender o porquê eles não vão. Fora que o caso deles é ainda mais louco, porque já em Tóquio eles ganharam medalha e não ganharam pela Rússia, eles ganharam pelo CNPJ da Rússia, né? O ROK, o Comitê Olímpico Russo. Então, assim, sendo bem sincero, não acho que mudaria muito o panorama, não. Acho que quem tá desistindo é quem desistiria de qualquer forma. Acho que os caras só encontram um jeitinho ali para talvez não tirar o prestígio do evento. Eu acho, sinceramente, que ninguém quer tirar o prestígio do evento. Em algum momento, todos eles pensam em ir para os Jogos Olímpicos. Mas existem casos específicos que talvez não valha tanto a pena para eles. Então, essas desistências desse ano, pelo menos, ou elas são motivadas por lesões, ou elas são motivadas por questões como essa de não vou defender meu país, não vale a pena para mim. O Medvedev, ele adorou tanto jogar Tóquio que ele vai mesmo sem defender a Rússia. E mesmo sendo no saibro. Mesmo sendo no saibro, que é um piso que ele não gosta, ele já falou 1 milhão de vezes. A princípio ele vai jogar simples, duplas com Safiullin e duplas mistas com a Andreeva. Não, para ele vai ser um rolê. Para ele vai ser um rolê. E assim, eu acho que na cabeça dele, ele até tem chance. Porque é melhor de 2 sets, não é mais aquela loucura de jogar 3 sets todos. É melhor de 5 sets todos os jogos. É melhor de 3. E melhor de 3, o Medvedev já ganhou título já no saibro. Ganhou em Roma no ano passado. Então, em Tóquio, se eu não me engano, ele fez quartas. Então ele tem alguma chance de alcançar essa medalha, que é algo que falta para ele. E ele sente isso. E é muito bonito esse sentimento de,
pô, vou lá nos Jogos Olímpicos, mesmo sem representar o meu próprio país, vou lá porque gosto daquilo, quero estar lá. Então, eu acho que isso é uma atitude que traz muito prestígio para o tênis dentro da Olimpíada. Tem outros casos aqui que a gente vai debater mais para frente, que é nítido que a lesão atrapalhou, condições físicas atrapalharam os tenistas, né? Mas, assim, eu acho que se fosse outro tipo de piso, não mudaria nada. Quem tá desistindo agora, desistiria do mesmo jeito. E no piso, em outro piso ali, no piso na quadra dura, não seria Olimpíadas de Paris, porque eu acho que vai estar animal, assim, todo o clima mesmo, sabe? Sendo da Philippe Chatrier, sendo, aí até indo um pouco mais para frente, sendo a última Olimpíada do Nadal, talvez do Djoko, do Murray também a última. Acho que é simbólico e talvez não, com certeza não faria sentido ser enquadradora. Eu não consigo imaginar. Sim, e acho que tem essa questão, né? Eu acho que os grandes palcos, quando casa do país ser um palco de Grand Slam, eu acho que a estrutura tem que ser utilizada mesmo. Então, se a gente tivesse uma Olimpíada em Nova York, é lógico que ia usar a Flushing Meadows. Se fosse em Melbourne, é lógico que ia usar o Melbourne Park. Então, os grandes palcos precisam sediar os Jogos Olímpicos quando acontece de ser na mesma cidade. Mas é isso, acho que não mudaria nada. Quem está desistindo agora desistiria de qualquer forma. Uma coisa que eu gostaria de destacar, o Daniel falou que o pódio de Londres é o melhor pódio da história, talvez olímpica, no feminino, e no masculino é muito bom também o pódio, tá? Murray, Federer e Delpo. Mas no feminino de Pequim foi um pódio completamente russo. Os russos estão aí com esse problema de não poder representar o próprio país, mas em Pequim, no feminino, tivemos apenas russas no pódio. Foi a Dementieva, se eu não me engano, Safina com a prata e a Zvonareva com o bronze. Posso estar errado, mas eu acho que foi mais ou menos essa configuração o pódio. 3 russas, bem curioso. E aí, pessoal, a gente passa para edições 100 pontos no ranking. Em 2016, o combinado foi desfeito, tiraram os pontos e aí a gente consegue ver uma debandada bem maior no masculino. No feminino, manteve mais ou menos a média. 8 top 10, 15 top 20, 7 top 10, 15 top 20. O masculino caiu quase que pela metade, né? Se a gente pegar as edições com pontos. Então, tanto no Rio quanto em Tóquio, 5 top 10. Só que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais minuciosa antes de meter o pau também nessas edições sem ranking. Porque, por exemplo, no Rio, Roger Federer lesionou e ficou a temporada inteira sem jogar depois. O Nadal, ele joga os Jogos Olímpicos, mas depois ele fica sem jogar o resto do ano inteiro também, volta só lá no Australian Open. Então, é um cara que quase não joga no Rio também. A gente Ganha teve ouro nas desistência duplas, inclusive, né? ele campeão de duplas, inclusive, mas por muito pouco, quase não vem para o Rio. O Thiem, que já era um cara que estava em alta, já não veio. E aí esse não veio porque não quis, né? Vamos combinar. Mas ainda assim, uma edição espetacular, a do Rio de Janeiro, porque a gente tem ali de jogo de primeira rodada um Djokovic contra Delpo, que o Delpo vence o Djoko em sets diretos e o Djoko sai chorando da arena lá no Rio de Janeiro, porque ele era o grande favorito ao título olímpico e era mais uma vez que ele chegava e não conseguia. A gente tem aí excelente campanha do Andy Murray, excelente campanha do Nadal, que apesar do físico, chegou nas semifinais. A gente teve uma bela campanha do Tomás Bellucci também, que perde para o Nadal nas quartas. E uma final muito emblemática, a última final em 5 sets, inclusive, entre Murray e Delpo, que estava lotado de argentino na arena, a galera indo à loucura, e aí um belíssimo jogo, mais vitória do Murray por 3-1, que virou aí o primeiro homem a ganhar 2 medalhas olímpicas de ouro seguidas, né? E aí em Tóquio, a gente tem uma situação muito parecida com a do Rio. Nadal não vai para a Olimpíada por lesão, Federer não vai para a Olimpíada por lesão também. Na verdade, o Federer, depois disso, não jogou mais, né? O último torneio dele tinha sido o Wimbledon 2021. Ele joga Doha, Qatar,
joga Roland Garros e Wimbledon, e aí não joga nunca mais. Então ele já estava num caminho já para a aposentadoria. E foi uma edição que o Djoko mais uma vez chegou como favoritaço e não levou. E o Murray, ele joga duplas, mas ele acaba desistindo de simples, porque ele achava que ele tinha condições de ir mais longe jogando só duplas. Acabou que ele não foi bem no torneio, mas ele foi para a Olimpíada. Ele não jogou simples, mas ele estava lá nas duplas. Então foi a quarta Olimpíada do Andy Murray. Então eu queria que vocês comentassem aí um pouco sobre tudo isso, sobre a questão física dos atletas. A temporada está cada vez maior, os torneios estão cada vez maiores. Então acho que é normal essas desistências por questões físicas. E curiosamente a gente teve aí campeãs no feminino, apesar da grande concentração de top 10 e top 20, campeãs que não estavam tão em alta. A Mônica Puig foi uma loucura assim a campanha dela aqui no Rio. A Bentic, ela estava no top 20, mas não era uma top 10 e não estava tão consolidada assim no circuito ainda. Aí ela vai lá e ganha a medalha de ouro, faz uma baita campanha nas duplas também, ficou com a prata. Queria que vocês comentassem um pouco sobre tudo isso aí, dessas edições 100 pontos no ranking. Eu acho que a questão do calendário, a gente já viu um calendário muito maior, e agora a gente tem, né, a questão dos Masters 1000 e WTAs 1000 de 10 dias. Quer dizer, a gente já tem esse ano Madrid com 10 dias, Roma com 10 dias, e a partir do ano que vem vai ter Montreal e Cincinnati com 10 dias, né? Além de Indian Wells e Miami, que já é 10 dias há bastante tempo. Mas ainda assim, não deixou de ter grandes nomes, mesmo pós, né, essa época que não temos pontos, né? Vamos pegar, por exemplo, as últimas 2 Olimpíadas que já não valendo pontos. Bom, no Rio, então vai aquela coisa, usando a Zika vírus como desculpa para não vir, mas a gente teve Djokovic, Murray, Nadal, Nishikori, que ganhou medalha de bronze, Tsonga, que era top 10 na época, Monfils, Davi Ferrer, Davi Goffin, Marin Cilic, né? Delpo, né? Que ficou com a prata. Então não se deixou de ter grandes nomes aqui. No feminino, a gente teve Serena Williams, Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Radvanska, Venus Williams, Roberta Vinci, que no ano anterior tinha sido vice-campeã do US Open, né, com a final italiana, né, com a Flávia Pennetta. Então, Petra Kvitova, então, Samantha Stosur, Elina Svitolina, que estava ainda no começo, né, em ascensão. E os Jogos Olímpicos, a gente olha para os grandes nomes, mas ele traz grandes histórias. Mônica Puig, primeira medalha de ouro da história de Porto Rico, foi com a Mônica Puig. Se a gente voltar, a gente falou do Massu, as 2 medalhas de ouro da história do Chile, toda a história até hoje, os Jogos Olímpicos, vieram com tênis masculino. Então, a gente olha muito os grandes nomes, a gente, se tem essa coisa negativa de desistências, mas você vê, olha só, no fim das contas, os grandes sempre vêm, só não vêm se estiverem realmente arrebentados. Quem desiste, existe um outro nome, na Beiuca ali. Mas os grandes nomes vêm, vindo agora para 24, já temos número 1, a número 2 do mundo, confirmadas. A Galf já oficialmente confirmada. Aí a Iga Swiatek ainda não, mas a gente sabe que ela vem. No masculino, a gente tem Sinner, Alcaraz e Djokovic. Top 3 do ranking mundial já está confirmado. Se a gente aumentar para o top 5, Medvedev confirmado. E eu imagino que Alexander Zverev vai querer defender o seu título, vai querer se igualar ao Andy Murray e vai ser os únicos 2 homens a serem bicampeões olímpicos. Então, o tênis, ele traz grandes histórias também. A gente fica só olhando para os grandes nomes, fulano desistiu. E só uma observação para o Dominic Thiem, que a gente sabe que em 16 ele largou porque não valia pontos no ranking mundial. Não, Paris vai vir. Em 20 ele não foi, né? Tóquio 2020, que foi em 2021, né? Tinha conquistado seu primeiro e único título de Grand Slam no ano anterior no US Open. Era na quadradura também, não quis ir. E agora, vai ter Paris. Não teve Paris para ele. É isso. Que final foi esse, né? Impactante. Não, mas assim, para mim tem 3 grupos, tá? Existe o primeiro grupo desse pessoal aí que, infelizmente, por conta aí de guerra, questões políticas, que é Sabalenka, Rublev, o próprio Khachanov, que acho que é super compreensível, como vocês disseram, concordo.
Existe o pessoal tipo Paula Badosa, que é por conta de lesão, mas será se melhorar ali, ajeitar o calendário, não jogar um torneio, priorizar isso? Não sei, depois vocês me contam aí o que vocês acham. E o terceiro grupo, que eu acho que esse realmente é algo que até toca a gente, né? Como vocês falaram, de grandes nomes aí, de grandes histórias que acontecem no tênis, acho que nas Olimpíadas em geral, eu sou suspeita para falar de Olimpíada, eu gosto muito. Mas assim, a gente tem um Murray fazendo muita questão para ir. Infelizmente, a gente nem sabe mais se ele vai por conta da lesão que aconteceu ontem, né? Na lombar ali, em Queens. A gente tem o Rafa e o Djoko. O Djoko ainda é dúvida para o Wimbledon. O Rafa já confirmou que não vai. Acho que a maioria aqui imaginava que ele não ia mesmo para o Wimbledon, porque não faz sentido, né? Ele já foi ali eliminado na primeira semana de Roland Garros, tá aí claramente dando os últimos passos da carreira. Acho que não faz sentido ir para o Wimbledon, já provou que tinha que provar aí no Grand Slam britânico, e acho que pessoas que irão dar tudo de si agora em Paris vão ser esses caras, assim, sabe? Lógico, a gente tem Carlito, Sinner, o próprio Zverev, que jogam muito e vão querer se provar. Mas é muito legal, porque de um lado a gente tem alguns tenistas que, não priorizam, realmente é uma questão de prioridade, não é, ai, decepção, triste, ou a gente julgar, né, falar o que a pessoa, é questão de prioridade dela. Mas a gente vê grandes nomes, caras que não precisam mais provar nada, fazendo questão. Eu acho que isso me pega muito, eu acho muito, muito bonito e muito legal. Você Pô, tocou Wendy, num ponto muito interessante, que é ver caras que são movidos a títulos de Grand Slam. O Djokovic a todo momento fala: quero ser o maior campeão de Grand Slam de todos. E é isso aí. E foi anos nessa, até ele conseguir de fato ser o maior campeão. Aí ele vai, abre mão de disputar um Grand Slam em que ele é soberano praticamente. Ele, junto ao Federer ali, historicamente são os maiores campeões. Djoko perdeu no ano passado, mas ele vinha de uma sequência de 10 anos sem perder na quadra central. É um absurdo Exato. essa estatística. E ele abre mão de Wimbledon, teve a lesão, fez uma cirurgia. Ele poderia querer jogar em Wimbledon. Não vai jogar em Wimbledon. Depois ele volta no Saibro para jogar os Jogos Olímpicos, porque o ouro lhe falta. Ele quer essa conquista. É a única coisa que falta para ele. Ele já tem um bronze em Pequim, mas, pô, do Big Four, ele é o único que. E daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais no Big Four. Ele é o único que não tem uma medalha de ouro olímpica, seja em simples, duplas mistas, ele não tem. Então é muito importante para ele. Aí você vê o Nadal, aí caindo pros cantos, vai jogar os Jogos Olímpicos, vai pular o Wimbledon para ir para os Jogos Olímpicos. Quer dizer, cara, isso é fantástico. Você vê os maiores campeões de Grand Slam abrindo mão de disputar para jogar a Olimpíada. Não, não, isso e para mim assim, é fora do comum. o Murray, cara, a Rai falou do Murray. O Murray normalmente chega na temporada de saibro, ele pula a temporada de saibro, ele não joga Roland Garros. Nos últimos anos ele já vai direto para a temporada de grama, joga o Challenger de Surbiton e aí joga os torneios ATP até chegar em Wimbledon. Esse ano não, esse ano ele jogou alguns ATPs, jogou Roland Garros, perdendo todos os jogos, inclusive, praticamente, e porque ele quer estar na Olimpíada, à vontade, mesmo sendo uma superfície em que, apesar de, por exemplo, ele já ter chegado em final de Roland Garros, mas não é a superfície em que ele tem a melhor performance, né? Se no auge ele já não tinha a melhor performance, agora então, né, em fim de carreira, fica mais difícil, mas ele quer estar lá, ele quer estar lá, essa mentalidade que, por isso que são os grandes, cara. E aí você vê, a Rai citou a Paula Badosa, e uma que me decepcionou bastante com a desistência foi a Ons Jabeur. Ons Jabeur que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, caiu na primeira rodada, ainda não era Jabeur, né, como é hoje, mas caiu na primeira rodada. E pô, a Tunísia tem só 15 medalhas na história dos Jogos. E ela certamente seria uma dos grandes esperanças de medalha para a Olimpíada, né? E ela desistiu essa semana. Claro, ela vem realmente sofrendo com problemas físicos, problemas no joelho. Eu lembro daquele jogo com a Bia em Abu Dhabi, né? Pelas quartas de final, em que ela sai chorando de quadra, né? Com dores no joelho. Ficou um tempinho fora, voltou, né? E ela acabou
né? Voltou, tá tentando buscar os seus melhores resultados. Aliás, a Jabeur também jogou o Rio, né? Tô olhando aqui, e ela nunca ganhou um jogo na Olimpíada, né? Porque ela caiu na primeira rodada também dos Jogos do Rio de Janeiro, né? Então, me decepcionou um pouco, porque se você pensar qual é o maior nome da história da Tunísia hoje, qualquer esporte, até você botando jogador de futebol, é o Jabeur, cara. O Jabeur é ídolo nacional. E então me decepcionou um pouco ela, mesmo eu entendo a questão dos problemas físicos, mas eu acho que poderia haver um esforço maior, né? Porque a Olimpíada tem essa coisa de representar o país e ela carrega muito a bandeira da Tunísia, não só a bandeira da Tunísia indo para o tênis feminino, mas como a bandeira da África. Que, por exemplo, hoje a gente só tem a Jabeur e a Maya Sherif. São as duas tenistas africanas no top 100. Então, quando ela chegou nas duas finais de Grand Slam, né, tanto em Wimbledon quanto no US Open, ela carregou o continente para ela, né? Continente todo torcendo para ela. E então eu fico sentido por isso, né? Por ela seria um nome icônico, e se ela ganha uma medalha, ia ser muito representativo, né? Para a história dela, para a história da Tunísia e para a história do tênis africano também. E provavelmente ela carregaria a bandeira na abertura dos jogos, né? Certamente. Sim. Certamente seria uma das porta-bandeiras. E aí, bom você tocar nesse assunto, Lucas, porque muita gente desdenha do tênis da Olimpíada. Olha a quantidade de tenistas que foram porta-bandeiras do jogo em Jogos Olímpicos. No Rio, por exemplo, a gente teve Caroline Wozniacki, a gente teve Djokovic, foi porta-bandeira do Rio, salvo engano. Andy Murray. Em Londres, a gente teve Maria Sharapova como porta-bandeira da Rússia. Então, a gente vê tenistas sempre sendo escolhidos, mais de um até por edição, sempre sendo escolhidos para serem porta-bandeiras dos Jogos. Então, você vê a importância que o tênis tem para os Jogos Olímpicos. Sim, se eu não me engano, o Federer também já foi, né, porta-bandeira da Suíça, então, tipo, não tem como dizer que o tênis não é importante para os Jogos Olímpicos, é doideira. Mas seguindo aqui, gente, Big Four nos Jogos Olímpicos. O grupo dos 4 tenistas homens, provavelmente o grupo mais impactante de toda a história deste esporte aqui. E eles estiveram presentes em muitas edições de Jogos Olímpicos. Começando aí por Roger Federer, que esse aí é lá da velha guarda quase. Em Sydney 2000, jovenzinho, 4º lugar. Aí em Atenas, ele tem uma decepção, perde ali para o Thomas Berdych, um jovem Thomas Berdych, cai na segunda rodada. Em Pequim, quartas de final em simples, mas vence nas duplas junto com o Wawrinka. Ele foi a medalha de ouro do Federer é nas duplas. Aí em Londres ele fica com a prata. Aí no Rio e em Tóquio ele fica fora por lesão. Rafael Nadal, em Sydney não tinha ranking, em Atenas não tinha ranking, mas jogou nas duplas. Se eu não me engano, eu não lembro se ele chega a vencer um jogo nas duplas. Eu acho que ele jogou com o Moyá, inclusive. Mas ele joga nas duplas, acaba não jogando em simples porque não tinha ranking. Mas aí em Pequim, vai lá e fatura medalha de ouro em simples. Em Londres, ele tinha uma lesão. Vamos lembrar que em Wimbledon, naquele ano ele caiu muito cedo, perdeu na segunda rodada para o Lucas Sossol. Então, depois daquilo, ele não joga mais durante o ano todo. Aí no Rio, 4º lugar em simples, medalha de ouro nas duplas. Então, o Nadal tem 2 medalhas de ouro olímpica. Em Tóquio, lesão, ficou de fora. Aí o Andy Murray, mesmo caso do Nadal, não era nem profissional em Sydney, nem em Atenas. Em Pequim cai na primeira rodada e aí ele faz a história ganhando medalha de ouro tanto em Londres quanto no Rio. Inclusive, essa medalha de ouro do Murray muda a história da carreira dele, porque ele era o cara que chegava nas finais de Grand Slam e não ganhava. Tanto que na edição de Wimbledon desse mesmo ano, ele perde para o Federer, chega a ganhar um set do Federer, mas perde de virada. Tem todo um discurso super emocionado, chorando, e aí, tipo, ele meio que fala, tá perto, uma hora vai. E aí, ele ganha a medalha de ouro olímpica na grama, e no US Open ele conquista seu primeiro título de Grand Slam. Então, a medalha olímpica meio que muda um pouco a mentalidade do Andy Murray. E aí, ele fatura também o ouro aqui no Rio. Em Tóquio, é aquilo que eu disse. Ele desiste em simples, mas joga nas duplas. E o Djokovic? Não era profissional em Sydney nem em Atenas. Aí ele fica com o bronze em Pequim.
quarto lugar em Londres, ele perde a semifinal para o Murray e perde a disputa da medalha de bronze para o Juan Martín Del Potro. No Rio de Janeiro, o Del Potro, mais uma vez, foi a pedra no sapato dele. Ele perde 2 seguidas em Jogos Olímpicos para o Del Potro, se a gente for ver, né? Ele perde a final do bronze, a decisão do bronze, e perde a primeira rodada no Rio. E aí, em Tóquio, ele fica com a quarta colocação em simples e ele tinha a chance de conseguir alguma medalha nas duplas mistas e ele acaba desistindo da disputa. E aí, ele acabou ficando com o quarto lugar também. E aí, dessa galera toda, Roger Federer já aposentou e os outros 3 estão indo para o mesmo caminho. Estão muito perto de se aposentar. O Nadal pode ser até o último torneio dele, a gente não sabe, mas pode ser que seja. O Murray, muito provável, se for, né? Tem essa questão da lesão que a Rai falou. Pode ser que o último torneio dele seja o Wimbledon, ou pode ser que seja os Jogos Olímpicos, mas ele deve parar nesse ano. E o Djokovic faz uma temporada muito ruim, assim, se comparado com as anteriores. Dá para notar claramente uma queda física, e aí o mental dele é muito forte, mas aí chega um momento que o mental não vai conseguir mais suprir esse gargalo físico, e dá para ver que ele não é mais o mesmo Djoko, né? Ele ganhou 3 grandes slams no ano passado, e dá para ver que é muito grande a diferença do Djoko do ano passado para esse ano. E aí é um Djoko já com uma lesão grave, com cirurgia, então vamos ver que Djokovic vai chegar nos Jogos Olímpicos. Mas desses 4 aí do Big Four, 3 devem jogar na Olimpíada. O Nadal, inclusive, vai jogar duplas com o Carlitos, hein? Vai ser uma baita atração. Lembrado. Vai ser muito legal. Vai ser uma baita atração. E só uma observação sobre o Djokovic, em Tóquio, a gente tem até hoje a única tenista entre homens e mulheres que tem um Golden Slam legítimo, que é os 4 Grand Slams do mesmo ano e a Olimpíada, Steph Graf em 88. O Djokovic namorou com isso. Ele, em 2021, ele ganha a Australian Open, ganha Roland Garros, ganha o Wimbledon e chega com possibilidade de conquistar o Golden Slam. Perde a Olimpíada, não fica nem no pódio, e aí depois nem o US Open ele conquista, mas ele chegou em Tóquio ainda com essa chance de ser o primeiro homem a conquistar o Golden Slam, né? Então ainda teve esse elemento aí para o Djokovic. O que me chama muita atenção é, olhando do ponto de vista aí, se a gente for lembrar de cada um, acho que 4 carreiras brilhantes, mas a do Nadal é muita doideira, né? Porque primeira Olimpíada já em simples, pá, ouro. Aí depois lesão. Aí depois, quarto lugar, lesão de novo, confirmado. Então mostra muito, tipo, a montanha-russa, que é a carreira dele, mas ao mesmo tempo também é fora do comum, é de uma força, né? Ele é de uma garra que ele não é normal, né? A gente consegue ver por essa linha do tempo aí, é bizarro. E aí tem uma outra questão que a gente ainda não abordou aqui, mas Jogos Olímpicos ocorrem a cada 4 anos. Ou seja, para você disputar uma edição de Jogos Olímpicos, você vai ter que estar pelo menos uns 2 anos ali muito bem no ranking mundial. É muito difícil alguém que não apareceu no radar conseguir a classificação para os Jogos. E aí, se a gente pegar Federer, Nadal, Murray, Djokovic, são os caras que estão dominando o tênis há 20 anos. A gente está em 2024, lá em Atenas, o Federer já era número 1 do mundo. Quando ele cai na segunda rodada, ele já era número 1 do mundo naquela época. E aí ele fez 4 Olimpíadas seguidas, aí o Murray tá indo para quinta, o Djoko tá indo para quinta, o Nadal, por causa desse problema de lesões, tá indo só para terceira, mas mostra uma relação muito bonita que esses 4 têm em defender suas respectivas nações no maior evento de todos. E aí, entrando já na nova geração, porque eu vi gente no Twitter falando não, que a atual geração não se importa e a próxima geração também não vai se importar com os Jogos Olímpicos. Quanto à próxima geração, eu não sei, não tenho bola de cristal, não sou Mãe de Ná, não sou Madame Beatriz, né? Não sou Nostradamus, não sou nada disso. Mas essa atual geração, a gente tem Carlitos Alcaraz, que deu uma declaração semanas atrás, meses atrás, dizendo que ganhar uma Olimpíada, ganhar um ouro olímpico é mais especial do que ganhar a Roland Garros. Ele até ganhou a Roland Garros, né? Ironicamente. Então você vê um jogador da nova geração, com seus 21 anos de idade, já com esse pensamento. Você vê Yannick Sinner, novo número 1 do mundo, vai jogar simples e duplas. Ele podia só jogar simples, porque ele tem um problema no quadril, de lesão. Pode fazer história pela Itália. Pode fazer.
Pode fazer história pela Itália. Primeiro italiano a ser número 1 do mundo, né? E aí você tem, a gente ainda não tem a confirmação, mas a gente pode ter a confirmação do Zverev, que pode ser bicampeão olímpico, se igualando a Andy Murray, que não é da nova geração, mas é mais ou menos mais meia, né? Mais ou menos ali. Então, pô, você vê uma galera, aí você vê um Ben Shelton da vida. Quem é Ben Shelton, gente, na fila do pão? Ah, porque Ben Shelton existiu. Ai, não, que ninguém liga pra Olimpíada. Ben Shelton, pelo amor de Deus, gente. Ah, não, desculpa. Isso daí é. Igual você disse, quando você começou a falar, eu já pensei, eu falei, o que é Carlitos? Vocês acham que Carlitos não vai querer arrebentar em Olimpíadas? Assim como o Sinner. Talvez o Carlitos mais enérgico e tudo, o Sinner um pouco mais quieto, mas o objetivo acho que é o mesmo. Passou o Wimbledon, o que esses meninos vão se concentrar também para as Olimpíadas, eu acho que é loucura. Exatamente. Acho que eles vão jogar demais. Aí você pegando o top 10, Casper Ruud, que tá aí batendo na trave, sendo vice em Roland Garros o tempo todo, vai que o ouro dele, vai que ele ganha em Roland Garros, só que na Olimpíada, né? Então, top 10 também, né? O Casper Ruud, a gente, né? Casper Ruud que a gente tem a galera inventando desculpa de lesão para não jogar Olimpíada, no caso do Casper Ruud, ele inventa desculpa para não jogar temporada de grama, né? Exatamente. Prioridades. Então, por isso que é uma questão de prioridade. O Ruud não tá nem aí pra grama, mas quem disse que ele não vai chegar muito doido também nas Olimpíadas? Porque é onde ele sabe que ele joga bem, Saibro. Na Felipe Chatrier, acho que tá provado que ele joga bem. Chegou em 2 finais aí de Roland Garros. Acho que é muito questão de prioridade. Aí você pega o feminino, Iga Swiatek, número 1, vai chegar favoritaça pro Ouro Olímpico. Tá mais do que acostumado a ganhar o Roland Garros. Coco Gauff, agora número 2 do mundo. Não jogou a última Olimpíada porque ela contraiu Covid, então ela estava escalada, foi desfalco. Vai jogar sua primeira Olimpíada, vai com gana de ganhar, entende? Então, pô, você vê uma galera que os grandes, é isso que eu falo. A gente vê, claro que a gente tem a galera que pode surpreender, mas a gente assiste Grand Slam, não é para ver os grandes tenistas também? É para ver os grandes nomes. Ou você vai assistir um Grand Slam para ver Ben Shelton, né? Ele vai ver o Shelton. Né? Talvez só o US Open lá, né? Porque é a terra dele. Mas o que eu quero, e aqui eu quero deixar bem claro para todo mundo que está vendo e ouvindo esse podcast. Eu acho o Grand Slam, mas os 4 Grand Slams, que eu até brinco dizendo que o tênis ele tem 4 mundiais por ano. Óbvio que os Grand Slams estão num patamar acima dos Jogos Olímpicos no tênis. É óbvio que você ganhar um Grand Slam é mais marcante, na minha opinião. É mais marcante até do que você ser número 1 do mundo, para falar a verdade. Sim. Porque tem tenistas que são número 1 do mundo, a gente pode citar exemplos de Marcelo Rios, de Carolina Pliskova, de Nara Safina, que foram número 1 do mundo e não ganharam o Slam. Às vezes a gente nem lembra. A gente tem que fazer, alguns têm que fazer até um esforço para lembrar que eles foram número 1 do mundo. Mas se fosse ganhar sem Slam, a gente já lembrava na hora. Então, é óbvio que ganhar um Grand Slam é mais marcante para a carreira de um tenista, não tenho a menor dúvida disso. Mas lembre-se, Olimpíada a cada 4 anos. Grand Slam tem todo ano, e tem 4 por ano. Então, exatamente. O time ficou naquela em 2016, não, vai ter Paris, acabou ele não jogando Olimpíada nenhuma. E seria um baita nome. É isso. E aí vamos passar aqui para fazer uma rápida análise de alguns números de países em Jogos Olímpicos. A gente tem aí um quadro com os países com o maior número de medalhas na era aberta. Lembrando, mais uma vez, que o tênis dentro dos Jogos Olímpicos, ele vai até 1924, lá nos Jogos de Paris, aí ele fica 64 anos sem ser um esporte oficial olímpico e volta em Seul 88. Nesse recorte de Seul 88 para cá, olhando para esse quadro, não me parece nem um pouco surpreendente quem está aí, tirando talvez o Chile, que é uma situação muito geracional, porque a gente teve ali o Massu ganhando ouro em simples e duplas, junto com o Gonzalez. O Gonzalez é um cara que tem 3 medalhas olímpicas, porque o Gonzalez, ele, naquele mesmo ano, ele ganhou o bronze em Atenas, aí ele tem o ouro junto com o Massu, nas duplas, e ele tem a prata de Pequim, porque ele chega na final olímpica de Pequim e acaba perdendo para o Rafael Nadal. Então, de todos esses países aqui, talvez só o Chile seja um pouquinho estranho, assim,
mas todo o resto, normal. Estados Unidos deitou e rolou no feminino por muito tempo. A Alemanha tem aí a medalha de Steffi Graf, por exemplo, tem medalha do Boris Becker nas duplas, tem a medalha do Zverev, a Rússia tem medalha do Kafelnikov, das meninas russas lá em Pequim, Suíça tem medalha aí do Marc Rosset, tem medalha do Federer, Espanha, as medalhas do Nadal, as duas medalhas espanholas, inclusive de ouro, são do Nadal, o ouro em simples em Pequim e duplas no Rio. Grã-Bretanha, mesma coisa com Murray. República Tcheca, um país fortíssimo no tênis. Austrália também. Tem aí o advento do rock, que se juntar aí com a Rússia dá na mesma coisa também. Então, países muito tradicionais no tênis são os detentores do maior número de medalhas olímpicas na era aberta. E aí, se a gente passar para o próximo quadro, tenistas com mais medalhas. Aqui, esse quadro é um quadro geral de toda a história do tênis dentro dos Jogos Olímpicos, pegando também antes da era aberta do tênis. Olha quem lidera. Venus Williams e Serena Williams. Inúmeras vezes campeãs em duplas, juntas. Cada uma tem uma medalha de ouro em simples também. E aí depois vem o Reginald Doherty e o Vincent Richards, mas aí em terceiro vem o Andy Murray, com 2 de ouro e 1 de prata. Essa de prata, medalha nas duplas mistas, ao lado de Laura Robson em Londres. Ele vence a final masculina e pouco tempo depois já joga duplas mistas e acaba perdendo para a dupla do Max Mirny com a Victoria Azarenka. Outro nome aí nessa lista que é da era moderna, Mary-Jo Fernandes e Rafael Nadal. Então, a gente tem uma bela mistura aqui com bastante gente da era aberta dentro dessa lista. Eu queria que vocês também debatessem um pouco disso. Afinal de contas, é mais um dado que mostra a importância do tênis dentro dos Jogos Olímpicos. Você falou do Chile, né, na primeira página, e o Chile vem com novas esperanças agora, né, para Paris, que é com o Nicolas Jarre e com o Alejandro Tablo, que decepcionaram em Roland Garros, né? Ambos caíram na primeira rodada, a gente colocava muita expectativa neles. Inclusive, nosso amigo Lucas Bueno apostou que o Tablo seria campeão de Roland Garros, né? Não precisava lembrar disso, não precisava lembrar disso. Mas eles vêm cercados de muita esperança, né? Então, não digo repetir o ouro do Massu e tal, mas quem sabe abocanhar uma medalha olímpica, né? Então, é bem interessante, né? Porque ainda vai ter o Tomás Barrios Vera, né? Mas o Barrios Vera tá ali fora do top 100, ele vai como pela vaga do PAN, né? Do Pan-Americano, não vem com tanta esperança assim, mas esses dois, pela temporada de Saibro que mostraram, né? Nessa temporada, eles vêm aí com muito boas possibilidades aí de surpreender, de surpreender os favoritos e ser o melhor de 3 sets, né? A gente viu em Roma o Jarre chegando na final e o Tablo chegando na semifinal, né? Então, o Chile me chamou a atenção, né? Que o Chile pode reviver, né? Essas medalhas aí que aconteceu 2 décadas atrás. Acho que também a Argentina, né? Por ser no Saibro, por ser 3 sets, a gente tem grandes nomes aí argentinos. Para mim, o melhor argentino é o Baez, mas assim, Etcheverry vai muito bem também em Roland Garros. Cerundolo, então, tudo pode acontecer, seria legal também. E Brasil, né? Inclusive, você disse sobre a Iga ser muito favorita no feminino. Concordo, mas acho que a partir do momento que se alguma zebra acontecer com a Iga, ou ela acabar aí, porventura, não participando dos jogos, eu acho que o top 20 aí do feminino é muito aberto, com chances até para a própria Bia. Muito aberto, né? Muito aberto. E você falou da Argentina, a Steffi Graf ganha a final de Seul 88, ganha da Gabriela Sabatini. A Argentina, Gabriela Sabatini, né? Então, outra tenista icônica aí, maior nome do tênis argentino, né? Feminino, né? Digamos assim. A gente não tem, assim, o tênis feminino não vem tão forte, né? Embora tenha muitas meninas aí, jovens crescendo e tal, mas na Olimpíada a gente tem classificadas, né? Ainda não oficialmente, mas ali na zona de classificação a gente tem a Nadia Podoroska, que é a Maria Lourdes Carlet, né? Carlet que veio com a vaga via Pan-Americano, mas o masculino vem muito forte aí, com 4 tenistas, e vem com a dupla forte nas duplas, né? Que é o Molteni e o Gonzalez, né?
Então, pode também conquistar uma medalha nas duplas masculinas, por que não? Pois é, e uma questão que gerou até uma polêmica lá na Argentina, né? Que seria o Horácio Ceballos, né? Que foi número 1 até recentemente nas duplas, né? Então, vai aproveitar a dupla que já está entrosada, né? Que é o Gonzalez e o Molteni, né? E aí, como tem o limite de 6 por país, né? E 2 duplas, então, como a Argentina vai mandar 4 simplistas, então só pode colocar mais 2, né? Então, acaba sobrando aí pro Horácio Zeballos, né? Que foi número 1 do mundo das duplas, aí tá de fora. É isso, galera. E aí, pra gente encerrar, eu quero que vocês respondam. Qual é a importância do tênis estar dentro do programa olímpico? Quem quiser começar aí com essa bomba. Eu acho que nesse ano, mais do que nunca, inclusive o Daniel me chamou para participar do podcast, do episódio de hoje, justamente sobre isso, porque eu postei um vídeo falando um pouco sobre a questão, né? Como eu dividi aqui, questão da Sabalenka, Rublev, mas aí também tem outros tenistas como Ons, Badosa. E por fim, acho que focar e dar muito valor a esses grandes nomes que provavelmente fazem suas últimas Olimpíadas e querem muito, né? Estão dando tudo de si, até pulando o Wimbledon. A gente sabe a importância de Wimbledon, pro tenista, né? Dizem que é o Grand Slam mais importante. Todos são importantes, mas o tenista se sente aí sim mais que chegou no ápice quando ganha o Wimbledon. Enfim, é discutível ou não, mas pular o Wimbledon, fazer esforços para estar nos Jogos Olímpicos, acho que isso mostra muita a importância. Então, para mim, é super especial e ainda mais nesse ano, né? Com Nadal, Murray e Djokovic fazendo aí possivelmente a última aparição nos Jogos Olímpicos. E acho que Djokovic pode dar tudo de si num nível muito louco. Não sei o que pode acontecer. E, enfim, para mim é muito importante. A importância é de extrema importância. Eu acho que se eu fosse tenista, eu não sou. Eu ia fazer alguma coisa no meu calendário. Entendo que tem muitos torneios longos, é difícil, o ano é muito longo, né? De janeiro a novembro, mas eu ia priorizar muito as Olimpíadas. Não sei vocês. A Olimpíada é uma competição diferente, né? Reitero aqui, é óbvio que eu acho que os Grandes Slams são mais importantes, têm mais relevância para a carreira do tenista do que os Jogos Olímpicos. Mas a Olimpíada, além de ser a cada 4 anos, tem a coisa de você representar a sua bandeira, né? Então, você não se preocupa com pontos do ranking, com prize money, né? Você se preocupa em representar o seu país, representar a sua bandeira. E você está em contato com outros atletas de outras nacionalidades, de outros esportes, né? São cerca de 10 mil atletas nos Jogos Olímpicos. Então, você tem essa interatividade, você interage na Vila Olímpica. Então, é uma competição diferente. E o tênis ele é um dos esportes mais relevantes do planeta. Então, é importante os tenistas jogarem. Né? Eu fico triste quando a gente vê realmente, sim, a gente vê tenistas que têm atitudes, digamos assim, que fazem pensar que o tênis é um esporte individualista. Mas a gente não pode generalizar, né? Por causa de atitudes de alguns tenistas. Né? Então, você vê, a gente falou aqui no podcast, grandes tenistas sempre vão. E a geração atual, que é a mais nova geração, eu esqueci de citar outro jogador da nova geração que vai jogar a Olimpíada, o Geruni. O Geruni confirmou a presença. Então, esse papo de que a geração atual não se importa com os Jogos Olímpicos é falácia. É falácia. Então, você vê aí tenistas já jovens, já preocupados também e motivados em defender a sua bandeira. E a Olimpíada é uma coisa rara. Se você não tivesse, se você não jogar agora, talvez você não tenha chance de jogar daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. Não se sabe dia de amanhã. Enquanto Grand Slam tem todo ano, você tem 4 Grand Slams para jogar. Então, é muito importante o tênis estar nos Jogos Olímpicos, né? Você vê a importância como você tem muitos tenistas sendo porta-bandeiras das cerimônias de abertura. Isso mostra a relevância que o esporte tem no planeta. Isso aí, para complementar a fala dos dois, cara, eu acho que a própria atitude dos tenistas já responde isso. Ninguém precisa, talvez, verbalizar, talvez você não precisa chegar num Federer, num Djokovic, num Nadal, num Murray e perguntar, e aí, Olimpíada é importante?
a atitude deles mostra que é uma oportunidade fantástica de estar ali vivendo aquilo, vivendo uma competição completamente diferente. Você vai lá pegar um lanche, se encontra atletas da natação, atletas do atletismo, estrelas de outros esportes. É tudo muito diferente dentro da Olimpíada. E essas pessoas, tanto tenistas homens e tenistas mulheres, gostam, na grande maioria, de viver essa grande oportunidade. É algo realmente muito diferente. E é isso. Estou muito ansioso para a edição de Paris 2024. Nós vamos trazer vídeo especial aqui quando tiver já chave tudo certinha. E vamos comentar aí as possibilidades, o que o Brasil pode conseguir dentro dos Jogos Olímpicos no tênis também. Então fiquem ligados aqui no quadro principal, porque a gente vai fazer bastante conteúdo sobre a Olimpíada de Paris, beleza? Quero agradecer aqui a participação da Rai mais uma vez aqui com a gente numa edição especial. Quero agradecer também ao Daniel mais uma vez pela parceria aí de 2 anos e meio já aqui no podcast. E é isso, pessoal. A gente volta em breve com mais uma edição. Inclusive, se vocês quiserem deixar aí mais uma mensagem, galera, fala, é toda de vocês. Agradecer mais uma vez pelo convite, acho super legal. Gosto muito de participar com vocês. E eu estou muito ansiosa para Olimpíadas. É porque esse ano tem muita coisa, né? Copa América, é Eurocopa, é o Wimbledon, é Olimpíadas. Então, estamos em um ano intenso aí para os fãs de esporte e está sendo super legal. Na próxima é só me chamar que eu vou participar. Agradecer a Rai de novo aqui por já tá virando sócia aqui do nosso podcast, né? Inclusive, o final de Wimbledon, Copa América e Eurocopa é tudo no mesmo dia, tá? Tudo. Então, imagine a loucura que vai ser. Mas esse ano olímpico é sempre essa loucura, né? Isso é muito bom. A gente que gosta de esporte, que a gente não gosta só de tênis, a gente gosta de esportes. Então, é bem legal. Então, agradecer aí a Rai mais uma vez por participar do nosso podcast e agradecer a vocês que ouviram e viram esse podcast até essa hora, aturaram a gente durante 1 hora falando essas coisas. É isso aí, galera. Valeu, brigadão. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like no vídeo. Pô, a gente ficou 1 hora falando aqui sobre tênis nos Jogos Olímpicos. Vocês deixam aí o like, por favor. Isso ajuda o nosso trampo. E ativem o sininho de notificação para não perder vídeos novos. A gente se vê na próxima semana, galera. Valeu. Falou, até mais.